Olá, cumprimento todos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, e seguros, né? E espero em breve rever todo mundo aí presencialmente, né? Hoje eu queria falar um pouco sobre ferramentas. Eu e a Yumi estamos tentando arrumar a parede ali da parte de fora da casa, né? Dos quartos, ali o muro e tudo mais, né? E para isso a gente está descascando, né? Raspando a parede, tudo, passando lixa, passando uma massa corrida e depois pintando, né? E nessas a gente precisou fazer cimento para tampar uns buracos na parede, né? Daí a ideia nossa era pegar a lata, né, de massa corrida que já tinha acabado e abrir a lata, né, para fazer o cimento lá dentro. Daí eu tive uma ideia brilhante de pegar uma chave de fenda e um martelo, né, para martelar em cima e abrir a caixa o latão, né, de tinta. Só que estava demorando bastante, assim, porque como a chave de fenda, a ponta dela era bem pequena, dava várias marteladas na chave de fenda e fazia um buraquinho minúsculo, né? E eu acho que eu ia demorar algumas horas aí, né, para terminar de abrir a lata toda. Daí aí eu teve uma ideia muito boa, assim, né, que foi pegar um abridor de lata da cozinha, né? E com o abridor de lata, ela abriu a lata de tinta em 3 minutos, assim, né? Se for muito, né? Daí eu olhei aquilo e falei, Deus, o Senhor deu sabedoria para ela, né? Assim, porque realmente foi uma ideia genial, né? Eu comecei a pensar, né? Porque tudo, se você for ver assim, né? Várias coisas, a maioria das coisas, a gente consegue resolver mais fácil com a ferramenta certa, né? E nesse caso, o abridor de lata ali foi a ferramenta certa para aquela hora, né? Isso foi realmente me fez pensar sobre ferramentas, né? Assim, se você for ver, por exemplo, para um motorista de Uber ou de táxi, a ferramenta dele é o automóvel, né? É o carro. Agora, para um cozinheiro, uma cozinheira, a ferramenta deles são as panelas, né? São as coisas as colheres de mexer e tudo mais, né? Para um médico, por exemplo, a ferramenta dele é o cérebro dele, né? Porque o conhecimento que ele adquiriu vai mostrar qual doença você tem, né? Através dos seus sintomas. O neurocirurgião, por exemplo, a ferramenta dele são as mãos dele, né? Porque ele vai mexer no cérebro das pessoas, né? E se ele errar qualquer coisa, causa sequelas, né? Isso aí, né? Depois de tanto tempo assistindo série, né? Que acabou aí agora, a gente acabou de assistir. Pensei nisso agora, no Grey's Anatomy, né? O neurocirurgião. Mas são várias ferramentas que facilitam a nossa vida, né? Um pintor, ele precisa do pincel, né? Um pedreiro, né? Ele precisa das ferramentas dele para conseguir desempenhar com mais facilidade, né? Isso é algo que o meu professor de guitarra falou também, né? Que o cara que conserta os instrumentos, né? O luthier, ele precisa da ferramenta, né? Ele, assim, com a ferramenta certa, ele faz um negócio bem mais fácil do que faria se fosse na mão, né? Se fosse na raça, né? E eu comecei a pensar nisso, né? Que na nossa vida espiritual, a gente também tem algumas ferramentas espirituais, né? E eu queria ler um versículo, né, que se encontra em Eclesiastes 10:10, que diz assim: Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, assim, às vezes não adianta nem você ter a ferramenta, mas você precisa ter a ferramenta e a ferramenta precisa estar afiada, né? Não pode estar enferrujada, para que você consiga desempenhar bem, né, a função. E a gente tem algumas ferramentas espirituais que a gente precisa desenvolver ou que a gente precisa ter, né? E a primeira delas, né? Eu separei 5 aqui, né? A primeira delas é a fé. Então, fé é uma ferramenta indispensável, sabe? Aquele negócio que você precisa ter, né? Aquela chave Phillips, né? Que você precisa ter para abrir as coisas e tudo mais, né? E a fé é isso, né? Porque na Bíblia diz, né, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E Jesus também fala várias vezes, né? Por exemplo, em Marcos 4:40. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Então a fé é algo realmente importante na nossa vida, né? A gente precisa ter. Porque a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente fica capaz de mover montanhas, né?
E isso faz sentido, sabe? Assim, a fé ser a ferramenta principal, a primeira, né, pelo menos, porque se você não tiver fé, como é que você vai acreditar na Bíblia, né? Ou como é que você vai acreditar em Deus? Então a fé é uma ferramenta realmente indispensável, né? E a segunda ferramenta é a palavra de Deus, né? É a Bíblia, né? Em Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, assim, a Bíblia é um manual de instruções, né? É uma ferramenta, assim, que a gente precisa ter para viver bem, né? O nosso manual de como viver. E também é uma coisa poderosa, né? Uma ferramenta poderosa, porque é na Bíblia que a gente consegue saber o que que Deus quer de nós, né? Através da Bíblia, da palavra de Deus, que Deus fala conosco, né? Então, é uma ferramenta realmente importante, né? A própria Bíblia diz que a palavra de Deus, né, é uma espada, né? Então, ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos dos corações. Também em Efésios fala que a palavra de Deus é a espada, né? Então a Bíblia é uma coisa muito importante, né? A palavra de Deus é uma ferramenta importantíssima, né? É o martelo, né? Então, assim, a primeira ferramenta espiritual é a fé, e através da fé você consegue manusear bem a palavra de Deus, né? Que é uma outra ferramenta extremamente importante. A terceira ferramenta é a oração. Ela também é importantíssima, né? A gente precisa muito dela, porque é a ferramenta que vai fazer a gente ficar bom, assim, né? A leitura da Bíblia é uma ferramenta que, quando a gente manuseia bem, a gente fica muito muito habilidoso, né? Mas a oração também, porque é o contato direto com o Criador, né? Com o Pai. Então a oração, ela tem que ser a nossa base, né? E Jesus ele nos ensina, né? Oração, né? Através do Pai Nosso. E também temos vários exemplos de Jesus orando, né? Na Bíblia, assim. Então, assim, em Atos 12:5 diz assim: havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. É uma passagem que a oração fez até causar um terremoto e abrir uma cadeia, né? Uma prisão para que o Pedro fosse solto, né? Porque a igreja estava orando, estava intercedendo por ele, né? Então é uma ferramenta que todo crente tem que ter, né? O canivete suíço, né? Que serve para muitas ocasiões, né? E é muito importante, né? Você já orou hoje, né? Você já orou por alguém hoje? É o questionamento que eu deixo aqui para você, né? Então, primeira ferramenta espiritual, a fé. A segunda, a palavra de Deus. E a terceira, a oração. A quarta ferramenta espiritual é algo que muita gente tem deixado de lado, né? Inclusive eu, né? Nesses últimos tempos. Mas que também é muito importante, que é o jejum. É aquela ferramenta que fica guardada ali no fundo da caixa de ferramentas, né? Mas que a gente precisa ter para usar, né? E o jejum é muito importante também, porque Jesus, ele deu esse exemplo, né? Ele jejuou também durante várias vezes e tem uma passagem que ele alerta os discípulos, né? Que não conseguiram expulsar um demônio e ele fala, né? Que esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então o jejum é uma arma importante, é uma ferramenta importante na nossa vida, né? E em Mateus 17:21 diz assim: mas essa casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Então, assim, se você quer ter uma caixa de ferramentas completas, você tem que jejuar, entendeu? É uma coisa que você precisa ter, você precisa viver e você precisa colocar isso como hábito na sua vida, né? E eu também. E a quinta ferramenta, que é a mais importante, que é o amor. Sem o amor a gente não consegue fazer nada, né? Manusear nenhuma das outras ferramentas, né? Porque sem o amor você não vai conseguir exercer sua fé. Sem o amor você não vai conseguir ler a Bíblia. Sem o amor você não vai conseguir orar. E sem o amor você não vai conseguir jejuar. Porque em Colossenses 3,14 diz assim: e acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor é aquela ferramenta que você vai conseguir manusear todas as outras através do amor, né? É a faca de amolar, né? Assim, a pedra de amolar, né? Então você, através do amor, você vai conseguir deixar as outras ferramentas bem afiadas, né? E isso faz sentido, né? Porque se você não amar a Deus, nada do que a gente está fazendo faz sentido. E se você não amar o próximo, também não faz sentido nenhum você usar as outras ferramentas, né?
Então é através dela que a gente busca o conhecimento da palavra de Deus, né? É através do amor que a gente consegue deixar nossos pensamentos egoístas de lado, né? Então, o amor é o que torna as outras ferramentas afiadas, né? E não deixa elas enferrujarem também. Na Bíblia diz também, né, que no final vai haver três coisas, né? A esperança, alguma coisa e o amor, né? E o amor é a maior das três, né? Então, a conclusão que a gente tira é que as ferramentas são necessárias para a nossa vida, né? E sem essas a gente não pode servir a Deus de uma maneira plena. E é muito interessante, né? Eu vi numa pregação uma vez, né, de um pastor, que ele fala que tinha um concurso de lenhadores, né, para ver quem que derrubava as árvores primeiro, né? E tinha um lenhador que ia só na força, assim, né? Ia, pá, e derrubava uma árvore, daí ia batendo na outra, derrubava outra. E tinha um outro que ia, derrubava uma árvore, daí ele parava, amolava o machado, derrubava outra, e assim ia, né? E no final, esse cara que parava para amolar o machado ganhou o concurso, porque ele derrubou mais árvores, porque o machado estava afiado, né? Que a gente leu no primeiro no versículo de Eclesiastes, né? O machado dele estava afiado, por isso ele não precisava fazer tanta força assim, né? E com essas ferramentas a gente também pode derrubar as árvores mais fácil, né? Porque a gente tem que estar com essas ferramentas bem amoladas, bem afiadas e sem ferrugem, né? Então, isso é muito importante na nossa vida. Isso que eu queria deixar para os irmãos, para as irmãs, que você possa exercer, né? Você possa ter essas ferramentas espirituais, né? Depois que eu casei, que eu vi a importância de ter uma caixa de ferramentas, né? De ter ferramentas para todas as coisas, porque realmente a gente precisa, né? Então que você possa também ter essas ferramentas espirituais na sua vida. Deus te abençoe.